amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Aqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vinda à tua Agenda Astral. E esta semana nós vamos falar do eclipse solar que vai ocorrer nos céus no dia 30 de Abril e que é extremamente importante. Neste vídeo vamos ver para todos os signos, luas e ascendentes como é que vai, ou em que área de vida é que esta lua te vai afetar, o que é que tu podes esperar e como é que tu deves agir para poder aproveitar corretamente estas energias, ok? Então, como sempre já sabes, eu vou falar desde o carneiro até ao peixes, colocando um cartãozinho aqui nesta caixa cada vez que estiver a falar de cada um dos signos e não precisas de ver o vídeo todo, basta apenas passares para a parte em que tem aqui o teu signo, a tua lua e o teu ascendente e fazeres esta verificação. Dos três, o mais importante, no meu entender, é o ascendente, ok? Portanto, se souberes qual é o teu ascendente, vê, se não, o teu signo, a tua lua também te poderão dar informações bastante importantes, ok? Vamos lá então começar. Os meus caros amigos Carneiro Áries, como se diz no Brasil. Meus caros amigos, vocês têm uma situação muito importante a ocorrer durante este eclipse, esta lua nova, exatamente porque calha na área que tem a ver com os valores que estão ali para vos transmitir segurança, como por exemplo uma conta bancária, como por exemplo os vossos bens, como uma casa, um carro, assim, ok? Então queria que vocês tivessem muita atenção, porque normalmente nesta área vocês são aquele género de pessoa que gosta de ter, ok? Vocês gostam de ter o vosso conforto, gostam de ter o vosso rendimento, gostam de ter ali o vosso pé de meia, ok? Então vocês têm esta situação da segurança financeira, ok? Nada de mal contra isso. Aqui a questão é que, às vezes, exatamente por causa dessa situação, vocês ficam ali um bocadinho na zona de conforto, ok? E não se mexem o suficiente para conseguir trazer novos valores para a vossa vida, ok? Até porque, mesmo que tu me digas, ai não, Ana, mas eu mesmo, ainda há muito mais potencial dentro de ti que pode ser utilizado e que normalmente tu não fazes, ok? Não pões em prática. Podias chegar muito mais longe, podias ter muito mais e não fazes, e porque às vezes ficas ali um bocadinho à sombra da bananeira, ok? Então, repara, neste aspecto, quando vem aqui um eclipse, que ainda para mais é uma lua importante, vai haver aqui algumas mexidas na tua vida para te fazer movimentar mais, ok? Para te fazer sair da tua zona de conforto, para te fazer descobrir talentos dentro de ti, para te fazer utilizar esses talentos para, obviamente, obteres mais valores, mais abundância na tua vida, ok? Por isso, convém que tenhas alguma atenção, principalmente em questões ligadas com perdas, ok? Perdas financeiras, perdas de bens, pronto, às vezes pode ser só um susto, mas seja como for, há ali qualquer coisa que te está a chamar a atenção de que há mais potencial dentro de ti e que estás um bocadinho à sombra da bananeira e que tens que te mexer mais um bocado, ok? Eu vou tirar uma carta do Oráculo da Astrocartomância para entendermos como é que estará a tua energia agora durante este eclipse no dia 30 de Abril e vamos ver o que é que o Oráculo da Astrocartomância me reserva em relação aos meus amigos Carneiro Áries. Ora, lá está, ok? Esta carta é uma carta que me diz que realmente está na hora de pôr a mão na massa, ok? Podes estar não só um bocadinho parado, mas também um bocadinho na ilusão, ok? Ah, está tudo muito bem, as minhas contas estão bem, está tudo... Quando vais a ver, não está assim tão bem como isso, ok? Então, esta é uma carta que fala em ilusão. Estás iludido ou iludida com qualquer coisa, ok? Principalmente situações ligadas com a área financeira. Por isso é muito importante que vás lá checar. Mesmo que me digas, não, Ana, mas está tudo bem, não custa nada, ok? Vais lá, vês a tua conta bancária, vês os teus bens, vês como é que as coisas estão e vês se às vezes não haverá ali qualquer coisa que te está a escapar e que tu nem tinhas visto, mas que até pode fazer a diferença. Às vezes pode ser simplesmente alguma coisa que te estão a descontar na conta e o valor é pequenino, mas não é grande, chega ali ao papo e, portanto, daqui por algum tempo poderá estar uma coisa maior, ok? Por isso é que é importante que tu vás lá, verifiques. E se tiveres alguma questão ligada com dinheiros emprestados, os teus bens nas mãos de outras pessoas, também convém ir lá ver como é que as pessoas estão a lidar com os teus bens, ok? Imagina que tens um apartamento alugado ou alguma coisa assim do género, convém que tu vás lá ver se as pessoas estão a tomar bem conta dos teus bens e se não estarás de alguma forma a achar que sim, mas na realidade não, ok? Por isso é importante que tenhas os pés mais assentes na terra, verifiques melhor, para teres a certeza de que as tuas finanças, a tua vida em termos económicos está a funcionar nos trinques, ok? Mesmo assim, vou também tirar uma carta dos planetas, só para ter aqui um último conselho em relação a esta energia do eclipse no dia 30 de Abril. E o conselho das cartas do Oráculo da Astrocartomância é... Olha, maravilha, usares a tua criatividade.
Isto também me lembra aquela questão que te falei inicialmente, de que há muito talento dentro de ti que tem que sair cá para fora, e mais vale tu realmente aproveitares a oportunidade e pôs cá para fora esses talentos, do que estás a ser levado por alguma situação, que esta carta me dizia que tinha a ver com desilusões, e depois tens que ser forçado a utilizar esses talentos para resolver problemas que ficaram lá e que tu até poderias ou ter solucionado, ou então se passas por eles é mesmo porque os teus talentos têm que sair cá para fora, ok? Por isso não esqueças, trabalhar a criatividade, pés bem assentos na terra e mexe-te, ok? Mexe-te porque há muito talento aí que tem que sair para o mundo o conhecer, certo? E que obviamente depois também te vai trazer mais abundância na tua vida. Os meus caros amigos Touro, ora meus amigos Tourinho, antes de mais, muitos parabéns, já estamos aqui a começar com o Sol a entrar na vossa constelação, portanto, à altura do vosso aniversário. Agora, este eclipse é aqui a prenda do universo para vocês, ok? Porquê? Porque vocês podem aproveitar bem estas energias e trazer aqui mais abundância para a vossa vida, principalmente abundância de beleza, ok? Olha, esta é uma excelente altura para vocês iniciarem uma dieta, ok? Se quiserem perder peso ou se quiserem ganhar peso, esta é a altura ideal para o fazerem, porquê? Porque é uma lua nova, é boa para começos, ainda para mais é um eclipse que o torna mais forte. Por isso, excelente se vocês quiserem então fazer alguma coisa que tenha a ver com o melhorar do vosso corpo, ok? Pode ser iniciar a fazer exercício físico, pode ser uma nova alimentação, pode ser alguma coisa que tenha a ver com mudança de visual, ok? Está tudo incluído, tudo maravilhoso, sim, sigam em frente, ok? Agora, aqui a questão é que normalmente, no que toca a estas coisas da apresentação, mesmo até das iniciativas, vocês ficam às vezes ali um bocadinho na sombra da bananeira, não é? Aquela coisa do, ei, estou tão bem assim, para que é que eu hei de estar a mudar, ok? E é preciso aproveitar as energias nesta altura para exatamente fazer esta mudança, ok? Verifiquem, mas principalmente se o universo vos empurrar para esta mudança, mesmo que vocês não queiram, mais ainda vocês devem prestar atenção e ir atrás, ok? Às vezes são pequenos sinais que ele vos dá. Olha, imaginem, por exemplo, alguém que chega à vossa beira, que já não os via há algum tempo e que diz, ganhaste uns quilinhos. E vocês ficam, o que é isto, não é? E tal. Pronto, é só um sinalzinho do universo ali a dar-vos a indicação de que realmente vocês precisam de se ocupar um bocadinho mais do vosso corpo, da vossa beleza, da vossa estética, porque vocês são pessoas lindíssimas, agora é preciso é cuidar também deste corpo, da vossa apresentação e das vossas iniciativas, ok? Vou tirar aqui uma carta do Oráculo da Astrocatomancia, só para termos uma noção em relação à vossa energia, então aqui para este 30 de Abril, o eclipse solar, Lua Nova em Touro, os meus caros amigos Touro. Ora, esta carta é uma carta que reforça tudo aquilo que eu estive a dizer anteriormente e põe um O quadrado ao lado, ok? Porquê? Porque Touro já é a vossa energia da Terra, Capricórnio também é uma energia da Terra, ok? Então, isto pode significar que de alguma forma vocês estão um bocado inflexíveis, ok? Aquela coisa do eu é que tenho razão e é tudo como eu quero, é a minha maneira e porque eu é que estou certo e os outros é que estão todos errados, ok? E isto é uma certa... vocês já são teimosos de natureza, mas ainda para mais com esta carta aqui dá-vos mesmo assim uma certa inflexibilidade. Também vos dá peso de responsabilidade, ok? Vocês devem estar a assumir algum peso que não é vosso e que é preciso libertar. Então é preciso ter esta consciência do eu vou até àquela posição em que eu posso ir. Mais do que isso, é a responsabilidade dos outros. Os outros é que têm que fazer, ok? Se vocês não põem o travão e não começam a fazer com que os outros vos respeitem, daqui por algum tempo já está toda a gente a abusar, porque vocês fazem bem, assumem as responsabilidades e depois o pessoal abusa, ok? Então muito importante que vocês saibam pôr ali o ponto final e dizer, minha gente, vocês também têm que fazer qualquer coisa, não sou só eu. E mesmo que vocês acham que as pessoas não tenham capacidades e que sejam um bocado irresponsáveis ou assim, lembrem-se que elas têm que aprender, ok? Por isso daí a flexibilidade, tem que ser mais flexíveis, darem tempo, as pessoas precisam de alguma experiência para conseguir lá chegar, ok? Por isso se vocês conseguirem ter esta leveza, esta sensibilidade para conseguir ser mais pacientes para com os outros e também para com vocês, porque até mesmo vocês podem demorar algum tempo a conseguir atingir aquilo que vocês querem, porque esta carta é uma carta que me diz que muitas vezes vocês estão naquela coisa da exigência, não é? Ainda não está, eu já te vi, como é que ainda não fiz e tal. Por isso, esta sensibilidade, essa paciência, não é só para com os outros, é para com vocês também, para conseguirem até estar melhor, para conseguirem deixar as coisas fluírem com mais facilidade e, obviamente, que também se sentirem melhor, principalmente no vosso corpo, ok?
Vou também tirar uma carta dos planetas, só para termos aqui uma noção, um último conselho, em relação a este eclipse solar no dia 30 de Abril. Os meus caros amigos Touro. Ora, Marte, é isso, é para mexer, ok? É para movimentar, é para fazer, é para ir em prática, é para fazer. É muito importante que vocês aproveitem esta energia. Lembrem-se, este eclipse, ele é muito bom para vocês. Agora, é bom se vocês se mexerem. Se vocês ficarem parados, o universo tem que vos empurrar, ok? Porque é um eclipse para começar coisas, ok? Então desapeguem-se daquilo que já estava para trás e deixem entrar situações novas na vossa vida e daqui para um bocado, por algum tempo, vocês já vão ver que valeu a pena, ok? Os meus caros amigos gêmeos, ora meus amigos gêmeos, estamos aqui a falar sobre o eclipse solar que vai acontecer nos céus no dia 30 de Abril e que para vocês vai calhar numa área bastante delicada. Tem a ver com aquela parte do inconsciente, dos karmas, do oculto, aquela coisa que normalmente vocês não gostam muito de prestar muita atenção, porque a vida já tem tanta coisa gira para a gente se entreter, para que é que eu hei de estar a pensar nestas coisas da mochila kármica que eu trago comigo, ok? Então, atenção, porque este eclipse ele vai mexer lá com o vosso inconsciente, ok? Ele pode-vos trazer aqui à tona algumas questões ligadas com pesos do passado, mesmo até pessoas do passado que podem voltar para vos chamar a atenção de alguma questão, emoções, às vezes até pode ser pessoas novas, mas as emoções são muito parecidas com aquelas que vocês já viveram anteriormente, ok? Então há uma necessidade de vocês olharem um pouco mais para dentro, ok? Para o que vocês estão a sentir. Claro que normalmente as coisas refletem-se fora, não é? Há alguma coisa fora que vai mexer com vocês dentro. Mas é importante que vocês reflitam sobre as emoções, reflitam sobre as vossas atitudes, as atitudes dos outros. É um período mais de introspeção, ok? Agora, outra coisa que eu também vos digo que é muito importante. Uma vez que esta fase é uma fase assim um bocado mais emocional, era importante que, se vocês sentirem que precisam, procurem a ajuda de algum profissional que vos possa orientar, ok? Uma terapia, pode ser, sei lá, uma coisa ligada com hipnose, uma coisa ligada com constelações, uma consulta de astrologia ou tarô, algo que vos possa orientar um pouco mais na vossa vida, ok? Porque vocês têm aquela tendência a ficar ali um bocadinho parados, deixa lá, depois eu vou, depois eu faço, depois eu resolvo, e isto depois acumulando as emoções debaixo do tapete, a longo prazo não é boa coisa, ok? Então é mesmo importante que vocês olhem para as emoções, entendam as situações que estão a viver, consigam perceber qual é a aprendizagem que têm a tirar delas, para não ficarem ali com as emoções debaixo do tapete, ok? Então trabalhar este lado emocional, este lado inconsciente, o lado mais psicológico, é extremamente importante que o façam neste momento. E aqui um parênteses interessante que é, se por algum motivo vocês forem parar a um sítio em que tenham que ficar mais isolados, como por exemplo, hospitais, prisões, templos, coisas assim, que vocês ficam mais isolados, e atenção, não tem que ser vocês, pode ser visitar alguém ou assim, mas por algum motivo vocês vão parar a um desses sítios, isto é o universo a mandar um sinal a dizer que é importante que vocês olhem mais para dentro, ok? Percebam que aquela pessoa que está naquela posição, ou mesmo até vocês, só chegaram àquele ponto porque não olharam para dentro, porque não perceberam as mensagens do universo, então foi preciso parar-vos, isolar-vos, para vocês entenderem e passarem mais tempo com vocês e não tanto com o mundo lá fora. Lembrando que vocês são gêmeos, portanto vocês têm uma grande capacidade de comunicação, muito sassarico, e nesta fase era importante vocês entrarem mais para dentro do que propriamente para fora, para o mundo, ok? Mesmo assim, vou tirar uma carta do Oráculo da Cartomância, só para entendermos aqui a vossa energia, então neste 30 de Abril, o eclipse solar, os meus amigos gêmeos. Olha, muito bom, gosto muito desta carta. Significa que vocês já têm sabedoria em relação àquilo que eu estive a dizer, já percebem a questão, já entenderam, já viveram alguma experiência que já vos fez chegar a este ponto do entendimento, mas mesmo assim esta é uma carta que diz que apesar de vocês terem essa sabedoria, apesar das coisas correrem bem, era importante que vocês tivessem a tal da paciência, ok? Paciência para com o momento, soubessem simplificar. Lembrando que quando falamos em áreas emocionais, e esta carta sai, normalmente esta é uma carta que expande, então vocês podem sentir mais, ok? Então mesmo que vocês saibam, mesmo que vocês já tenham esta sabedoria, esta conexão, era importante que vocês soubessem também comunicar, falar com outras pessoas, ouvir outras opiniões,
não acharem que vocês é que são os detentores da verdade e procurarem outras pessoas que também vos possam dar a opinião e orientar de maneira a que vocês consigam estar ainda melhor. Mas estamos a falar em emoções, ok? Portanto, quanto mais simples vocês conseguirem lidar com estas questões, não de uma forma, muito extensa, muito exaltada, mas de uma forma meio calma e serena e até de uma forma racional, vocês conseguem lidar muito melhor com a situação, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta dos planetas para termos aqui um último conselho, apesar que esta carta anterior foi uma carta boa, portanto, vamos só ver aqui o que é que as cartas nos vão reservar como último conselho. Olha, é isso, ok? É um bocado isso, procurem realmente algum género de ajuda, alguma pessoa que tenha uma visão diferente da vossa e confiem, ok? Confiem. Às vezes vocês acham que sabem tudo, mas vocês não sabem tudo, ok? Então alguém que vos possa dar uma orientação, não precisa ser uma pessoa especificamente, pode ser um livro, ok? Pode ser alguma coisa que vocês possam aprender e que de alguma forma vos traga a informação que vocês precisam, ok? Mas é muito importante que vocês saiam lá do pedestal do eu sei tudo e tragam a mais informação para a vossa vida, tragam mais orientação para a vossa vida e confiem mais, porque o universo vai-vos enviar as situações certas, as pessoas certas, para vocês conseguirem chegar ali, pegar naquela mochila kármica e dar-lhe ali uma leveza maior para os próximos tempos, ok? Os meus caros amigos caranguejo câncer, meus amigos caranguejos, estamos aqui a falar sobre o eclipse solar que vai acontecer nos céus no próximo dia 30 de abril e que para vocês calha numa área muito interessante que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos. E esta é uma área que normalmente, não quer dizer que vocês não tenham amigos, que vocês não conheçam pessoas, mas vocês costumam muito ficar nas pessoas do costume. É sempre a mesma coisa, para as mesmas pessoas, têm alguma dificuldade em abrir-se para novos ambientes. Não quer dizer que quando vocês lá chegam não se safem lindamente, mas para lá chegar, para estar em contacto com pessoas novas, para sair da vossa zona de conforto, custa um bocadinho, ok? Então este eclipse, ele vai-vos dar aqui um abanãozinho, ok? Ele vai fazer com que vocês vivam algum género de situação, nomeadamente com os amigos, os grupos e os conhecidos, que vos vai pedir para vocês saírem mais da zona de conforto, saírem da casca e terem mais gente à vossa volta. Porque eu lembro-vos que a área dos amigos, grupos e conhecimentos é a área também da entrada de valores na nossa vida. Porque quando nós conhecemos muita gente e nos valorizamos perante essas pessoas, elas também nos valorizam e criam-nos oportunidades. E lá está a entrada de valores, ok? Então, se vocês estiverem muito na zona de conforto e não se mexerem, vai acontecer é que os valores são sempre os mesmos, ok? Não há grandes crescimentos, quando vocês podiam ter muito mais abundância na vossa vida, ok? Por isso, era importante vocês não estarem à espera que seja o universo a enviar-vos alguma situação de desapego, porque pode acontecer, uma perda de alguma amizade, alguma pessoa, de algum grupo, ok? Um afastamento, alguma coisa que signifique que vocês sentem que perderam algo, ok? Não estejam à espera exatamente dessas situações, mas aproveitem, lancem a semente e comecem a fazer coisas em grupo, ok? Conheçam pessoas novas, movimentem-se para outras situações, porque vai ser muito bom para vocês. Aproveitem a energia para trazer a abundância para a vossa vida e não para serem empurrados para terem que fazer com que essa abundância chegue à vossa vida, ok? Eu vou tirar uma carta do oráculo da Astrocartomância para entendermos aqui um bocadinho qual será a vossa energia neste 30 de abril, o eclipse solar. Os meus caros amigos caranguejo câncer. Olha, balança. Balança é uma carta muito interessante, ok? Porque tem a ver com relacionamentos. Por isso, das duas uma. Ou esta carta, vocês estão numa posição em que vão criar parcerias com alguém e então é vantajosa, porque alguém vai vos ajudar para vocês seguirem em frente. No entanto, fica aqui só o conselho, que é: mantenham a vossa independência, não fiquem dependentes das pessoas, porque de hoje para amanhã elas desaparecem e vocês ficam a chuchar no dedo, ok? Portanto, sim, aproveitem a ajuda, mas mantenham a vossa independência, ok? Ou também pode significar que vocês estão demasiado presos a uma pessoa específica, no caso, pode ser um relacionamento amoroso, ok? Alguém com quem vocês estão, e que está a impedir que vocês socializem mais com outras pessoas, ok? Porque estão com aquela pessoa, não têm tempo para mais, ok? E isso também não é vantajoso. O importante é vocês perceberem que sim, convém termos pessoas que nos apoiem ao nosso lado, mas também convém conhecermos outras pessoas, abrirmos-nos para o mundo, abrirmos para uma lufada de ar fresco na nossa vida, porque como eu dizia, esta também é a área de entrada de valores e quanto mais a gente se expande, mais valores entram na nossa vida também, ok? Vou também tirar uma carta dos planetas, só para termos aqui um último conselho
em relação a esta questão do eclipse solar do dia 30 de Abril, que, by the way, também pode andar um bocadinho uns dias para trás e uns dias para a frente, não tem que ser só esse dia específico, ok? E o conselho dos planetas é, olha, sensibilidade, ok? É importante que vocês saibam ser sensíveis. Este é o planeta que rege a vossa constelação, portanto não é difícil para vocês usarem esta sensibilidade, mas eu diria que esta sensibilidade até tem mais a ver com vocês do que propriamente com os outros, ok? Se for o tal relacionamento que vos está a impedir de estar com outras pessoas, é importante que vocês conversem com a pessoa e digam, olha, eu gosto muito de estar contigo, mas eu também quero ter outras pessoas ao lado. Mas eu preciso também de abrir o leque, preciso de abrir conhecimentos, ok? Portanto, haver esta sensibilidade para compreender que o outro está lá para vocês, agradecer, mas saber também abrir-se para outras pessoas. Se for a questão de parcerias que vocês possam fazer, pessoas que possam chegar a vocês e vocês possam aproveitar para crescer, também é muito importante vocês serem francos com as pessoas e honestas, ok? E abrirem-se também com sensibilidade para que as pessoas vos possam conhecer melhor, para que as pessoas vos possam compreender melhor também, ok? Por isso, são duas cartas bastante interessantes, aqui vendo a própria situação, porque vos permitem criar contactos com pessoas, vos permitem abrir o leque de conhecimentos, que é ótimo, mas não se esqueçam de manter a vossa independência, mas ao mesmo tempo deixar com que as pessoas também, de alguma forma, possam interferir um bocadinho na vossa vida, ok? Os meus caros amigos Leão. Ora bem, meus amigos Leão, estamos aqui a falar sobre o eclipse solar que vai acontecer nos céus no próximo dia 30 de Abril e que para vocês calha numa área extremamente importante que tem a ver com a carreira e os objetivos profissionais. É verdade. Vocês são aquele tipo de pessoa que tem muito talento, mas às vezes fica ali um bocadinho à sombra da bananeira. Sabe o que acontece assim? Quando vocês têm um objetivo, vão atrás do objetivo e conseguem alcançá-lo, porque tenacidade não vos falta. Mas depois estão ali naquele sítio, principalmente profissional, estão ali naquele sítio e estou tão bem aqui, para que é que eu hei de estar-me a mexer? E ficam muito tempo a fazer a mesma coisa, para a mesma situação e precisam dali de um picanço para vocês se mexerem, para vocês fazerem alguma coisa, ok? E este eclipse pode ser exatamente esse picanço que vocês precisam, ok? Então, se vocês não se estiverem a mexer, se vocês não estiverem a aproveitar os vossos talentos espetaculares, que têm muito a ver com os 5 sentidos, a capacidade de materializar o olfato, o paladar, o tato, isso, portanto, é importante que vocês pensem em termos de materialização, concretização na vossa vida e utilizem para poder crescer. Então, esta é uma excelente altura, uma vez que é um eclipse com lua nova, para lançar sementes, ok? Para vocês começarem novos projetos, para vocês lançarem alguma coisa diferente, novos objetivos, movimentarem-se e, portanto, fazerem isto livre e espontânea vontade. Mas se vocês não fizerem isto livre, espontânea vontade, o universo vai-vos enviar problemas para a vossa vida. Então pode ser perdas, ok? Pode ser vocês perderem um projeto para um outro colega qualquer, pode ser vocês perderem uma posição qualquer de trabalho que supostamente era para vocês, mas acaba por ser para outra pessoa. Estou só a dar exemplos para vocês entenderem, ok? Então, quando vocês sentirem alguma perda, é sinal que vocês não estão a utilizar corretamente os vossos potenciais e que é preciso mexerem-se e saírem da zona de conforto. Trabalharem mais, mostrarem mais ao mundo, trazerem mais cá para fora os vossos potenciais, porque com certeza isso vos ajudará bastante a crescer em termos profissionais futuramente, ok? Vou tirar uma carta do oráculo da Astrocartomância para entendermos aqui um bocadinho como é que estará as vossas energias, então aqui no 30 de Abril. E o oráculo em relação aos meus amigos Leão diz-me que... Ora, esta é uma carta interessante, ok? Porque é uma carta que me diz que vocês estão neste momento a passar por uma fase assim, bastante revolucionária, ok? Primeiro estão a querer liberdade para a vossa vida, o que já é bom, ok? E depois estão com umas ideias assim muito à frente, ok? Ai, gostava de fazer assim, assado. Principalmente se tiver a ver com a área profissional, esta carta é maravilhosa. Aqui, o único senão é isto, é que vocês têm ideias revolucionárias e assim, muito à frente, fora da caixa e tal, mas o mundo que está à vossa volta, as pessoas que vos rodeiam, não vos compreendem. E acham que vocês são malucos e agora vais lá fazer isso não faz sentido nenhum. Olha, imaginem, por exemplo, que vocês querem fazer um curso de astrologia, ok? E toda a gente à vossa volta vos diz, és louco, vais agora fazer isso e tal, não faz sentido nenhum, ok? Isso não é profissão, não é nada tal. Quando tu vais a ver, tu tens a certeza daquilo que tu estás a querer. Tu sabes que aquilo vai dar certo. Mas como as pessoas à tua volta não te apoiam, porque acham que tu és lunática, o que acontece é que tu vais perder a oportunidade, ok? Então, era importante que tu fosses mais firme naquilo que tu queres. Se tens ideias, leva-as avante, põe em prática.
Não te preocupes se as pessoas não te vão compreender, é normal, elas não, se não te perceberam até agora, não é agora que elas vão entender. Mas tens uma vantagem, que é quando tu vais atrás daquilo que tu queres, principalmente quando tu mostras ao mundo estas tuas ideias, estas tuas coisas mais à frente, tu tens a hipótese de que pessoas, se calhar do outro lado do mundo, e para isso convém utilizar tecnologias, internet e assim, porque esta é uma carta muito forte nesse sentido, as pessoas que estão do outro lado do mundo podem te ver e podem dizer, olha, também gosto muito daquilo que aquela pessoa está a dizer, olha, também concordo com ela e tal. E crias ali a tua tribo, finalmente encontras alguém que te vai entender, ok? Mas é importante que tu te mexas, que tu faças, porque repara, touro, não é? Tu normalmente já és uma pessoa que ficas um bocado na zona de conforto. Com uma carta destas, com um potencial enorme, que tu já tens, mas com esta carta ainda mais potencial se tu ficas parado, estás a desperdiçar uma energia maravilhosa. Então, é para te mexeres, ok? A ideia revolucionária que tu tens é para pôr em prática. Pode demorar? Pode. Não é só do dia para a noite, que estamos a falar numa lua nova, portanto estás a lançar sementes para daqui por algum tempo colher. Mas não podes é perder a oportunidade, porque se tu não avanças agora, claro que obviamente outras oportunidades aparecerão futuramente, mas esta é uma oportunidade de ouro, é um eclipse, portanto podes ter muito mais força para conseguir lá avante os teus projetos e obter resultados fantásticos, ok? Vou também tirar uma carta dos planetas para termos aqui um último conselho para ti em relação a este eclipse solar. E o oráculo desta cartomância dá-me a indicação de que, olha, organização e planeamento, ok? É muito importante que tenhas os pés bem assentes na terra e te organizes para conseguires pôr avante estas tuas ideias fantásticas, para conseguires criar um plano para sair da zona de conforto e começar a ver resultados, sem teres que te esforçar demasiado, ok? Por isso, é criar aqui um equilíbrio. Não precisas de exagerar, mas também não podes ficar parado, ok? Então tem que haver aqui um planeamento, uma agenda, uma definição. O que é que eu vou fazer daqui por 6 meses, daqui por 1 ano, daqui por 5 anos, etc. Tens as coisas bem definidas para tu conseguires tirar partido desta energia, ok? Maravilhoso? Os meus caros amigos Virgem. Ora bem, meus amigos Virgem, estamos aqui a falar sobre o eclipse solar que vai acontecer nos céus no próximo dia 30 de Abril e que para vocês calha numa área bastante interessante que tem a ver com a expansão e a capacidade que vocês têm de aprender ou de ensinar para trazer então essa expansão para a vossa vida. E eu quero vos lembrar que vocês são pessoas que são muito inteligentes, mesmo muito, têm uma capacidade mental muito forte, só que quando toca a expansão do conhecimento, seja para aprender, seja para ensinar, vocês ficam ali um bocadinho à sombra da bananeira. Tipo, estou bem aqui, para que é que eu hei de estar a fazer mais? Já fiz a universidade, para que é que eu hei de estudar mais? Já fiz o curso, não sei o quê, já tenho o mestrado, não sei das quantas, para que é que eu hei de estar a desenvolver mais? E isto é uma coisa que vos limita, porque o potencial em termos mentais, em termos intelectuais, não vos falta. Se vocês ficam só na zona de conforto, estão a desperdiçar um talento espetacular. E nesta lua em específico, vocês podem ser picados pelo universo para perceber que realmente existe ali um potencial grande e que esse potencial tem que saltar cá para fora, ok? Então, esperem situações ligadas com perdas. Por exemplo, se vocês estavam a pensar em fazer um curso, ok? Às vezes o curso pode não acontecer. Se vocês já estão num curso, às vezes pode haver ali um interregno ou mesmo o fim do curso. Se vocês estavam a pensar em fazer uma viagem, às vezes por algum motivo pode acontecer alguma coisa que vos impeça disso, mas seja lá o que for, é sempre qualquer coisa que vos está a pedir para vocês irem mais longe, fazerem mais, mexerem-se mais, ok? Portanto, alguma perda que vocês possam ter é algo que vos vai obrigar a terem que expandir o vosso conhecimento. Olha, por exemplo, vocês também podem ter, por exemplo, uma perda financeira, ou uma perda no trabalho, ou uma perda de relacionamentos, porque assim vocês vão precisar de ir aprender algo mais, estão a ver? Imagina, por exemplo, vocês têm alguma situação ligada com o trabalho que tem a ver com perdas e vocês vão precisar de aprender mais sobre a situação, ok? Imagina, existia ali um projeto qualquer que deveria ficar para vocês, mas não foi para o colega. Porquê? Porque ele tem uma formação que vocês não têm, então vocês vão ter que ir aprender mais, que é para a próxima vez não voltar a acontecer a mesma coisa, ok? Então é interessante vocês se permitirem sair da zona de conforto e trazer mais informação para vocês, ou mesmo até ensinar alguma coisa a alguém. Se vocês têm algum livro para lançar, algum curso para lançar, alguma coisa para mostrar ao mundo, esta é a altura ideal. Lua nova, lua de inícios, ainda para mais eclipse, portanto fica forte e dá-vos a oportunidade de vocês poderem mostrar ao mundo os vossos talentos, ok? Mesmo assim, eu vou tirar uma carta do oráculo da Astrocartomância para sabermos como é que estará a vossa energia, então, neste 30 de Abril, o eclipse solar. Os meus caros amigos, Virgem.
Olha, esta carta reforça muito aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é, vocês ficam ali um bocado na zona de conforto, ok? Capricórnio não quer dizer que não seja esforçado, mas é muito exigente, ok? Porque ainda não está perfeito, porque ainda não está como eu quero, porque ainda não fiz e como é que eu não fiz e já devia, e a culpa em cima de vocês, não é? Ah, porque isto não pode ser assim, e porque eu só sinto travões, e porque as coisas parecem que não andam, porque vocês estão a pôr demasiado peso em cima, ok? Então reparem, imagina que vocês iam fazer aquele curso, e depois pensam, ai não, porque se calhar não estou à altura, porque não sei o suficiente, porque não tenho tempo, porque não tenho dinheiro e tal. E tudo isto são desculpas, ok? Vocês conseguem dar a volta às coisas se vocês quiserem. Só precisam de ser mais flexíveis, tirar o peso de cima. Reparem, se vocês olharem à vossa volta, certeza que há pessoas que têm menos capacidades que vocês, têm menos potencial que vocês e conseguem as coisas, porque é que vocês também não vão conseguir, ok? Por isso é mesmo importante que vocês estejam mais flexíveis, deixem fluir, tirem o peso, não sejam tão exigentes, ok? Lembrem-se que há sempre uma solução para as coisas, só precisamos ser um bocado mais criativos, ok? Então, deixem-me também tirar aqui uma carta dos planetas, um último conselho, para entendermos aqui um bocadinho melhor esta carta do Capricórnio. Os meus amigos Virgem. Olha, confiar, estás a ver? É preciso confiar, é preciso que vocês percebam que o universo está do vosso lado. E se for para vocês fazerem alguma coisa, imagina, vocês querem fazer o tal curso que eu dizia há bocado, se for para fazer, o dinheiro vai aparecer, o tempo vai aparecer, a ajuda, o apoio, seja o que for, vai aparecer. O importante é que vocês deem o passo e tirem o peso de cima e pensem, ok, que se lixo, vou falar, faço isto, o que interessa é que eu tenha capacidade para poder estar melhor daqui por algum tempo, ok? Então confiem mais, flexibilizem mais, deixem fluir, porque o potencial, esse tem que saltar cá para fora, ok? Os meus caros amigos Balança Libra, como se diz no Brasil. Meus caros amigos, estamos aqui a falar sobre o eclipse solar que vai acontecer no próximo dia 30 de abril. E para vocês, este eclipse calha numa área muito importante que tem a ver com os investimentos. Ah, pois é. Não tem que ser só investimentos de dinheiro, pode ser investir o vosso tempo, as vossas qualidades, a vossa energia, ok? Mas o importante que eu queria que vocês se lembrassem é que normalmente vocês são aquele género de pessoa que até tem um potencial para trazer abundância e valores para a vida fantástico, mas depois parece que há ali um travão, assim, têm medo de seguir em frente, têm receio, ficam muito na zona de conforto. Ah, estou aqui, estou bem, para que é que é de me estar a mexer mais, ok? Vou investir mais para quê? Vou fazer mais porquê, ok? Quando se trabalha, quando se fala em relação a tempo, até que vocês nem estão assim muito mal, mas em relação a dinheiro, normalmente vocês ficam assim um bocadinho de mão atrás, tipo, não sei, se calhar pode-me correr bem e tal, certo? Então, o que é que era importante vocês se lembrassem? Que este eclipse, ele vai-vos picar para vocês saírem da zona de conforto e investirem mais, okay? E mexerem-se mais, e trazerem mais cá para fora aquilo que vocês querem, onde é que vocês querem chegar, a abundância que vocês querem para a vossa vida, ok? Porque eu lembro-vos que quando vocês tiverem mais valores nas vossas mãos, vocês vão poder fazer coisas mais espetaculares ainda e criatividade não vos falta, ok? Por isso é que é mesmo importante que vocês tenham este valor, se permitam chegar a estes valores, ok? Por isso, importantíssimo era não se deixarem ficar ali paradinhos na zona de conforto e mexerem-se um pouco mais. Porque se vocês não fizerem isto livre, espontânea vontade, lembrando-vos que uma lua nova é uma lua ótima para começar, e este eclipse é uma lua nova, portanto ótimo para começar novos projetos, novas situações, mas se vocês não fizerem nada, o universo vai-vos trazer aqui um problema qualquer para vocês terem que se mexer. Então aquela conta, aquela despesa, aquela coisa que vocês não estavam nada a contar e que de repente, pimba, veio ali chatear-vos e que vai fazer com que vocês tenham mesmo que se mexer nos vossos investimentos, ok? Então não esperem por essa situação, criem já o plano de ação e comecem a aproveitar as energias para poder trazer mais abundância para a vossa vida, ok? Vou tirar uma carta do oráculo da Astrocatoância, só para termos uma noção aqui em relação à vossa energia neste 30 de abril, o eclipse solar. Os meus caros amigos Balança Libra. Olha, lá está. Sai-vos a carta do eclipse, que é o eclipse em touro, ok? Então reforça tudo o que eu disse anteriormente. Muito importante que vocês saiam da zona de conforto. Deixem aquela coisa do deixem lá para depois e tal. Olha, é tipo um picanço que vocês vão ter aqui do universo, ok? Vocês vão acontecer aqui qualquer coisa que pode ter a ver com perdas, que vos vai fazer mexer, que vos vai fazer andar para a frente, porque vocês ficam muito na retranca, naquela coisa do não sei se vou, estou bem aqui, para que é que me mexo e tal. Então vai haver aqui alguma coisa que vos vai picar e que vos vai obrigar a ter que se mexerem. Por isso, se não querem levar com o lado mais negativo, comecem já a planear para o lado mais positivo, ok?
novas iniciativas, projetos, levar avante, fazer investimentos, é extremamente interessante agora nesta fase, ok? Vou também tirar uma carta dos planetas, só para termos aqui uma noção. O último conselho em relação a esta energia do eclipse solar, os meus caros amigos Balança Libra. Olha, com estrutura, ok? Eu percebi, assim, vocês têm medo de seguir em frente porque vocês acham que não têm capacidade suficiente, ok? Mas se vocês criarem uma estrutura, se vocês se organizarem, se vocês planearem, se vocês pensarem, ok, a longo prazo eu vou fazer assim, eu quero chegar até esta meta e começarem a ir com as coisas mais bem delineadas, não sentem tanta dificuldade de seguir em frente, ok? Porque quando a gente tem que seguir em frente, mas não há um plano de ação, não há uma estrutura, fica mais complicado. Então, se vocês estruturarem, as coisas com certeza levarão a bom porto. Pode não ser já, pode demorar ainda algum tempo, lembrando que uma lua nova é apenas para lançar sementes, ou colher dos frutos será mais aqui por algum tempo. Mesmo o próprio Saturno também diz que é uma coisa que ainda vai demorar, mas que é importante que vocês vão fazendo. Lembrem-se, o grão a grão e chega ali ao papo, não é? Então, devagarinho, aos poucos, vocês vão criando a estrutura e vão começando a ter resultados e cada vez mais esses resultados virão para vocês. Ok? Maravilha? Os meus caros amigos Escorpião, meus amigos Escorpião, estamos aqui a falar sobre o eclipse solar que vai acontecer nos céus no próximo dia 30 de Abril e que para vocês calha numa área bastante delicada que tem a ver com os relacionamentos e as parcerias. Não falo apenas de relacionamentos amorosos, falo de relacionamentos de uma forma geral, parcerias, pode ser de trabalho, de amizade, familiares, seja o que seja, ok? E quero-vos lembrar que vocês são aquele tipo de pessoa muito intensa, que gosta de transformar, que está sempre à procura da próxima grande cena que pode fazer para mexer-se e para fazer coisas e intensidade, ok? Por isso é que vocês atraem para vocês relacionamentos com pessoas que são muito mais calmas do que vocês. Até para vos trazer aqui algum chão, estão a ver? Até para vos dizerem calma, vamos mais devagar. Só que, ao princípio, no início do relacionamento, vocês até acham engraçado, ok? Vocês até pensam, tá bem, pronto, ok, pessoa que é calma, é simpática, é cavalheiro, é isto ou aquilo, ok? Mas, passado algum tempo, vocês começam-vos a dar aquela veneta e começam a pensar assim, não se mexe, não sai do sítio, não anda para a frente, não, ok? E mesmo vocês podem ficar um bocadinho ali na zona de conforto em relação à pessoa, já que ela é parada, vocês acabam por entrar um bocadinho ali na zona de conforto. Então, o que acontece? O relacionamento começa a esmorecer, começa a ficar assim um bocado mais, aquela coisinha do ramo-ramo do dia-a-dia, ok? Então, há uma necessidade de vocês olharem um pouco mais para o relacionamento, para a pessoa que está ao vosso lado e menos para o resto do mundo e para aquilo que vocês querem tanto transformar, ok? Canalizar um pouco da energia aqui para esta área. Então, por exemplo, fazer um jantar romântico, uma saída de um fim de semana, fazer, sei lá, qualquer coisa que seja assim um bocadinho mais de apimentar o relacionamento para que exista aqui uma maior movimentação, ok? Não só porque será bom para vocês, mas também porque será bom para a pessoa que está com vocês, ok? Porque, reparem, vocês atraem alguém mais parado exatamente porque vocês precisam parar, mas ela precisa se agitar mais. Então, se vocês trouxerem um bocado esta agitação para a própria pessoa, vão ver que o relacionamento flui de uma forma muito mais agradável, ok? Eu vou tirar uma carta do oráculo da Astrocatomancia para termos aqui uma noção em relação à vossa energia neste 30 de Abril, o eclipse solar, aos meus amigos Escorpião. Então, o oráculo da Astrocatomancia, olha, caranguejo significa que vocês vão estar mais sensíveis. Pode haver aqui experiências que mexam com as vossas emoções, ok? Vocês já são pessoas extremamente intensas, portanto, emoções já é normal, mas aqui pode ser uma emoção mais de sensibilidade, ok? Algo, por exemplo, vocês podem precisar de chorar, ficarem assim um bocado sentidos com alguma questão que possa acontecer, nomeadamente com as questões que eu falei há bocado ligado com os relacionamentos e as parcerias, ok? Por isso, o que é que era muito importante que vocês não se esquecessem? De criar aqui uma certa autoridade, ok? Pensarem mais em vocês, ok? Não quer dizer que vocês não criem ligações com o relacionamento, como eu dizia há bocado, passar a energia para o relacionamento de forma a que ele se mexa, mas também é importante que vocês percebam que quando existe alguma situação que seja um pouquinho mais difícil, nomeadamente às vezes algum género de quesilha, desilusão, perda, vocês podem perder um relacionamento qualquer, ok? E claro que isso vai mexer com as vossas emoções,
e é importante que vocês se fortaleçam, que vocês entrem um pouco mais para dentro de vocês, cuidem mais de vocês, estejam melhor com vocês próprios, para que depois se sintam mais fortes, para que possam resolver a questão do relacionamento, ok? Porque esta carta que sai aqui muda um bocadinho o conselho que eu vos estava a dar anteriormente. Quando eu vos disse que é para dar mais energia ao relacionamento, sim, é para dar, mas primeiro será importante vocês perceberem se estão bem, se estão fortes o suficiente para poder passar essa energia para o relacionamento. Então reparem, acaba por não ser nem tanto a energia que vocês colocam para o mundo, a intensidade da transformação, nem tanto pegar a energia e transmiti-la para o relacionamento, mas sim o trazê-la para vocês primeiro, para se sentirem mais fortes, para se sentirem mais seguros, e depois sim é que pegam na energia e levam para o relacionamento, ok? Esta carta é uma carta que me fala que pode haver baixa de sistema imunitário, portanto haverá aqui alguma coisa que mexa mais com as vossas emoções e que faça com que vocês se sintam assim um bocadinho mais em baixo, por isso mesmo é que é importante que vocês parem, cuidem de vocês, descansem, tenham uma boa alimentação, façam exercício físico, passeiem na natureza, coisas para vos mimar, para vocês se sentirem bem, para quando vocês estiverem mais fortes, já poderem equacionar onde é que estão a pôr a energia erradamente em sítios que não vos dão o resultado que vocês querem e onde podem canalizar um bocadinho essa energia para outros sítios, nomeadamente os relacionamentos, que possam ser mais vantajosos para vocês futuramente, ok? Mesmo assim, vou também tirar uma carta dos planetas, só para termos aqui um último conselho em relação a esta energia dos meus caros amigos. Escorpião. Olha, conversar, ok? É muito importante que vocês conversem, principalmente com a pessoa que está no relacionamento, ok? Para que ela entenda. Mas também há aqui uma necessidade de vocês conversarem com vocês próprios, ok? Vocês perceberem que se calhar chegaram a este ponto de cansaço, de ruptura, porque estavam a dar demais ao mundo, porque estavam a transformar demais no mundo, estavam a tentar fazer uma transformação que os outros não queriam que acontecesse, ok? Se calhar não estão preparados, se calhar não é o momento certo, se calhar não é a maneira certa, ok? Por isso não vale a pena pensar o porquê, vale a pena entender que estiveram a utilizar a energia numa coisa que não foi boa para vocês, porque vos deixou em baixo, e agora é preciso falarem com as pessoas, não só com aquelas que vocês queriam transformar, mas também com o relacionamento. E explicarem, olha, agora estou um bocado mais em baixo, preciso de me recuperar, preciso estar melhor comigo. E quando vocês estiverem com este lado mais forte, aí sim, em vez de estarem a desperdiçar a energia naquilo que não interessa, começarem a canalizar um bocadinho mais a energia para aquilo que possa ser mais vantajoso para vocês futuramente, nomeadamente os relacionamentos, ok? Os meus caros amigos Sagitário. Ora bem, meus amigos Sagitários, estamos aqui a falar do eclipse solar que vai acontecer no céu no próximo dia 30 de Abril e que para vocês calha numa área bastante importante que tem a ver com a rotina, e essa rotina vai mexer com tudo aquilo que acontece dentro da vossa rotina. Se vocês estudam, pode ser os estudos, se vocês trabalham, pode ser o trabalho, se vocês estão reformados, será a reforma. E outra coisa interessantíssima que tem a ver com a saúde, ok? Porque se vocês têm uma determinada rotina que não é muito boa, isso vai prejudicar a vossa saúde, ok? Então, interessante vocês perceberem que vocês são aquele tipo de pessoa que não quer dizer que não conquistem coisas na vossa rotina, nomeadamente até no trabalho, mas depois de estarem numa determinada posição, ficam ali um bocadinho na zona de conforto, tipo, estou bem aqui, tenho esta segurança, para que é que eu meio de estar a mexer para outras coisas, ok? E arriscar e ir para coisas novas é um bocadinho difícil para vocês, ok? No entanto, é uma coisa que vocês precisam de trabalhar, ok? Porque estar na zona de conforto, vocês já sabem fazer muito bem. E nós estamos aqui para evoluir, portanto, para evoluir vocês precisam de se mexer mais, para coisas novas, para coisas diferentes, para coisas mais intensas, mais de movimentação, mais de transformação, ok? Então, reparem, vocês têm aqui uma hipótese espetacular para aproveitar esta energia e iniciarem coisas novas e fazerem mais e associarem-se a pessoas e fazerem coisas diferentes e movimentarem-se mais, ok? Agora, se vocês não fizerem isto e não aproveitarem esta lua para ter este crescimento, o universo vai-vos enviar alguma coisa que vos vai abanar ali um bocadinho e que vos vai obrigar a ter que fazer essa mudança um bocado à força, ok? Então pode haver aqui alguma situação, por exemplo, ligada com o trabalho, em que vocês têm uma perda, ok? Quem diz trabalho, diz estudos, diz reforma, diz outra coisa qualquer, ok? Mas vou dar este exemplo. Pode ser uma perda qualquer em termos de trabalho. Imagina um projeto que vocês iam iniciar e depois afinal foi para outra pessoa em vez de ir para vocês, ok?
e que faz com que vocês tenham que parar para pensar, tipo, espera aí, será que eu me estou a mexer o suficiente? Será que eu não posso aprender mais? Será que eu não posso experienciar mais? Será que eu não posso eu próprio criar os meus projetos, etc. De forma a que exista mais movimentação, ok? Percebes a ideia? Então, qualquer coisa que aconteça, mesmo que seja um bocado negativa, vem-te sempre chamar a atenção de que há mais potencial dentro de ti que tem que sair cá para fora. Então, isto é um abanão do universo para te dizer, tens talento para mais, mexe-te, ok? Portanto, quanto mais tu tiveres esta noção, melhor tu podes utilizar as experiências que este eclipse vai trazer, ok? Mesmo assim, eu vou tirar uma carta do oráculo da Astrocatomancia, só para entendermos aqui um bocadinho melhor como estará a tua energia durante este 30 de Abril. Os meus caros amigos Sagitário. Ora, esta é uma carta que me diz que tu podes achar que está tudo bem, mas na realidade a coisa pode não estar assim tão bem como estavas a imaginar, ok? Tu tens uma determinada visão em relação às questões ligadas com a rotina, o teu trabalho, etc. E se calhar podes ter aqui alguma desilusão, ok? Alguém que vai fazer uma coisa que tu não estavas à espera, alguma situação que vai acontecer de uma maneira que tu não estavas a contar, ok? Vai haver aqui uma mudança qualquer, uma coisa que te vai fazer sentir um bocado sem chão, um bocado desiludido em relação às questões, exatamente para tu teres que te mexer mais, ok? É o universo a dar-te ali um abanão e dizer, olha, se não abres o olho, alguém te passa à frente, ou se não abres o olho, vais perder oportunidades, ok? Então é interessante tu teres esta noção de que não tens de estar mais com os pés assentos na terra, ser mais realista, ver mais as coisas, observar melhor, não ficar tanto naquela coisa do eu acho que isto vai ser... Não, vai lá ver, vai lá espreitar, vai lá perceber. Toma iniciativas. Esta é uma carta que fala muito que é preciso trabalhar a terra, ok? A terra, a concretização, materialização, a movimentação, ok? Então não ficar tanto nas estrelas e trazer um bocadinho mais os pés à terra, ok? Vou também tirar uma carta dos planetas para entendermos aqui um último conselho em relação a esta energia para o tal 30 de Abril eclipse, os meus caros amigos Sagitário. Olha a terra, estás a ver? Materializar, concretizar, pés assentos na terra, é aquela coisa do labor, estás a ver? É preciso laborar, é preciso criar, é preciso materializar, ok? Porque se tu ficas só na ideia do eu gostaria que, mas não fazes, mas não pões em prática, estás a perder oportunidades, ok? Portanto, isto reforça tudo aquilo que eu te disse anteriormente, ainda aumenta mais esta situação, porque pode haver aqui uma desilusão caso tu realmente não te mexas, mas também uma coisa positiva, que é, se tu te mexeres, esta carta significa abundância, portanto, por futuramente, tu terás grandes louros em relação a estas atitudes que tu possas tomar agora, ok? Lembrando que estamos numa lua nova, que é boa para iniciar e que não vês logo os resultados, mas mais cedo ou mais tarde eles acabam por aparecer, ok? Os meus caros amigos Capricórnio, ora bem, meus amigos Capricórnio, estamos aqui a falar sobre o eclipse solar que vai ocorrer nos céus no próximo dia 30 de Abril e que para vocês calha numa área bastante importante que tem a ver com a vossa identidade, ok? Vai mexer exatamente com vocês, lá por dentro, com o vosso talento, com os vossos potenciais, ok? E isto significa que normalmente vocês são pessoas que têm uma tendência a ficar um bocadinho ali na zona de conforto, ok? Não é que vocês não tenham talentos, têm, e muitos, principalmente criativos, ligados com os 5 sentidos, o olfato, o paladar, a questão da materialização, de concretizar coisas, ok? Só que também há aquela coisa do estou bem aqui, para que é que é de me estar a mexer mais, ok? Estou bem aqui nesta posição e tal. Atenção, não quer dizer que vocês não sejam pessoas que se movimentem muito e que façam muito, ok? Porque Capricórnio é tenacidade. Mas no que toca à criatividade, aquilo que sai de dentro de vocês, porque o resto é muito mecânico, ok? Mas aquela coisa da criatividade, vocês ficam um bocadinho ali na zona de conforto, okay? Ficam um bocadinho escondidos, ok? Então, esta lua, este eclipse, pode-vos trazer aqui alguma situação que vos vai dar um abanão para vocês perceberem que têm que utilizar mais a vossa criatividade, que têm que deixar com que a criatividade saia mais cá para fora. E quando nós falamos nesta área da identidade, nós falamos em tudo aquilo que mostra a nossa identidade ao mundo. Como, por exemplo, o lado criativo, pintar um quadro, uma culinária, uma coisa assim qualquer do género, ok? Como eu disse, é preciso que vocês trabalhem este lado criativo. Também pode ser os projetos, portanto é preciso trazer cá para fora estas situações de projetos. E às vezes vocês poderiam estar, imaginem, por exemplo, estavam num projeto qualquer e de repente não estavam a mexer muito, não estavam a fazer mais do que aquilo que podiam ou acham que podiam. Então pode acontecer aqui qualquer coisa que vos ou tira-vos o projeto ou deixa-vos um bocado lá dentro do projeto e vocês ficam a pensar tipo, peraí, mas então não me deixam mexer?
Sim, deixam, mas não tens que utilizar a criatividade, ok? Tu é que estavas muito naquela zona de conforto, sem fazer nada, então as pessoas puseram-te de lado, quando tu precisas mesmo é de trazer mais talentos cá para fora, que é para elas voltarem outra vez a incluir-te e te darem até mais capacidade de crescimento, ok? Outra coisa muito importante, filhos, ok? Porque os filhos saem dentro de nós, mostram a nossa criatividade, mesmo que sejas homem, também fazem parte de ti, portanto, mostra a tua criatividade. Por isso, pode haver aqui alguma situação, algum chispo, alguma quesilha, alguma questão assim mais acesa em relação à ligação com os teus filhos, ok? Podes, por exemplo, olha, imagina, podes ter um filho que te diz, mas olha, este fim de semana não quero passar contigo, vou para a casa dos avós, e tu vais ficar assim, então, mas não ias estar aqui comigo, não íamos fazer coisas juntos e tal, ok? Pode ser simplesmente alguma coisa ligada com perdas, ok? Atenção, não é perder filhos, ok? É perdas no sentido de tu achavas que a coisa ia acontecer por uma determinada maneira, mas acabou por acontecer por uma maneira diferente, ok? E isso fez-te sentir que tu já não estás sob o controle, que a criança não está debaixo da tua asinha, ok? Não é tua, é do mundo, ok? E isso é uma coisa importante que tu precisas de aprender, porque repara, quando tu não tens que dar tanta atenção à tua criança, vais pegar essa atenção e vais dedicá-la a ti e a desenvolver os teus talentos, ok? Importante. Claro que se tiveres crianças pequeninas, é um bocado diferente, mas se elas já são um bocadinho maiores, é preciso cortar ali o cordão umbilical e deixá-las crescer mais para a vida delas, ok? Outra coisa interessante também tem a ver com as paixões e os namoros, ok? Então repara, se tu não tens ninguém, agora nesta lua pode-te aparecer uma pessoa, ok? Pode-te aparecer uma pessoa para quê? Para tu sair da tua zona de conforto, porque eu lembro-te que as paixões e os namoros fazem parte da área da identidade. Porquê? Porque quando nós estamos apaixonados, nós normalmente fazemos aquelas coisas que não fazemos quando não estamos apaixonados. Aquelas coisas mesmo malucas e tal. Criatividade, ok? Então repara, tu precisas de uma pessoa que venha mexer com a tua vida para tu trazeres cá para fora essa criatividade. Então a lua nova, que é uma lua de começos, pode perfeitamente trazer-te uma pessoa que te vai mexer contigo e vai fazer com que tu tenhas de trazer cá para fora a criatividade, ok? Por isso, é importante que tu não dês demasiada importância à situação em si, mas percebas que a pessoa aparece para te fazer trabalhar este teu interior, estes teus talentos em ti, ok? Se tu já estás num relacionamento de namoro, ora bem, o que é que isto pode significar? Pode significar que tu ficas um bocado na zona de conforto, porque quando toca a relacionamentos, tu já conquistaste, pronto, depois a coisa é aquela coisa do ramo-ramo do dia-a-dia e não te mexes muito, então pode haver aqui um susto qualquer, ok? Imagina, por exemplo, a pessoa que está contigo é capaz de deitar o olho a alguém ao lado e tu vais pensar tipo, epá, afinal o meu lugar não está assim tão seguro como isso, ok? E vais ter que te mexer para conquistar, para trazer aqui coisas novas, mais movimentações, ok? Se tu estás num relacionamento sério, o que é que pode acontecer? Se o teu relacionamento não estiver a fluir assim, verdadeiramente, pode-te aparecer uma terceira pessoa aqui, ok? Alguém que chama a tua atenção e que venha tocar a tal criatividade, a tal paixão que vai mexer com a tua criatividade, ok? Por isso, o que é que eu quero que tu te lembres? Este género de situações são muito passageiras, ok? Às vezes a pessoa passa pela nossa vida só para nos lembrar que nós somos pessoas criativas e depois, puf, desaparece, ok? Por isso, cuidado quando tu vais tomar algum género de iniciativa que seja para sair de um relacionamento e entrar noutro, principalmente se tu já estavas num relacionamento sério, porque primeiro analisa bem se o que tu estás a fazer não é ir atrás de uma ilusão, ir atrás de uma situação que depois possa até nem ser aquilo que tu estavas a imaginar, ok? Por isso é importante tu perceberes que o universo enviou-te aquela pessoa para te dar ali um abanão e te dizer que tu tens potencial para mais, já que é que estava ao teu lado, não estava a ter a movimentação suficiente, ou pelo menos tu não estavas a deixar, então tem que vir alguma terceira pessoa para te fazer mexer, ok? Então é importante que te lembres destas questões e mesmo assim eu vou tirar aqui uma carta do oráculo da Astrocartomância para termos aqui uma noção em relação à tua energia, uma vez que esta área é bastante forte, tem aqui muitas movimentações. Então vamos ver o que é que o oráculo tem para me dizer em relação à tua energia neste 30 de Abril, os meus amigos Capricórnio. Olha, lá está. Esta carta reforça aquela ideia que eu estava a dizer há bocado, de aparecer outra pessoa na tua vida, de aparecer uma pessoa nova na tua vida, porque esta é uma carta que fala muito em comunicação. Okay? Conhecer alguém, falar com pessoas, trocar informação, blá blá blá, sassarico, estás a ver? Portanto, isto para a criatividade é maravilhoso, vais ter muitas ideias, vais ter vontade de fazer coisas e tal, é espetacular. Pode também te trazer muitas ideias e pouca concretização, ok? Portanto, estás lá no mundo das ideias e depois primeiro que faças, exatamente também por causa da questão de seres um bocadinho parado, não é? Vai custar um bocado, por isso tens de focar o suficiente para perceber, ok, é isto que eu quero, é isto que eu vou escolher agora, depois posso escolher outra coisa mais tarde, mas agora vou escolher isto, vou em frente, faço isto, foco-me
para obter resultados, para materializar, ok? Mas se estiveres a falar em relação à situação lá dos relacionamentos, era muito importante que te lembrasses que é a questão do efêmero, ok? Ou seja, o relacionamento pode aparecer só para te fazer trabalhar a criatividade e daqui por algum tempo ele vai desaparecer, ok? Então convém que tu tenhas esse cuidado e te lembres que esta é uma carta que é um bocado mais de sassarico e não de coisas muito sérias, ok? Por isso é que tens que ter os pés bem assentes na terra, foco, para perceber o que é que está por trás da experiência que tu estás a viver. O que é que o universo te quer dizer através da pessoa ou da situação que te enviou, ok? Foco, determinação. Se tu te deixas perder por conversas e por ilusões, depois mais tarde podes te vir a arrepender, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta dos planetas, aqui do oráculo da Astrocartomância, para entendermos um bocadinho melhor esta tua energia. Ai, que as cartas não estão a juntar. Ora bem, então, os meus caros amigos Capricórnio, um conselho para o eclipse. Olha, estás a ver? Materializar, concretizar, ok? Muito importante, foco, determinação, sai da zona de conforto, aproveita esta energia toda que te vai fazer andar aqui no sassarico, mas não é para te perderes, é para materializares, é para concretizares, ok? Lembra-te que qualquer experiência que tu vivas agora neste período tem tudo a ver com o eu e os meus talentos e o desenvolver os meus talentos e o mostrar ao mundo as minhas capacidades para conseguir chegar mais longe, ok? Para obter mais resultados, ok? Importante lembrar-te isto, não te entres em sassaricos nem em delírios, pode não ser vantajoso, foca-te, aproveita a energia e canaliza para tu conseguires chegar mais longe, ok? Os meus caros amigos Aquário. Ora bem, meus amigos Aquário, estamos aqui a falar sobre o eclipse solar que vai ocorrer nos céus no próximo dia 30 de Abril e que para vocês vai calhar numa área bastante importante que é a área emocional. E a área emocional mexe com três coisas. Mexe com a família, porque se fizerem ou disserem alguma coisa vai mexer com as vossas emoções. Mexe com a casa, porque se for a casa do vizinho não é tanto problema, mas se for a tua, claro que mexe com as tuas emoções. E a tua pátria também, ok? Que se estiveres longe, se acontecer alguma coisa com a pátria, também vai mexer com as tuas emoções, ok? Então, o importante é tu perceberes isto, que é, normalmente tu és uma pessoa que não dá muita importância às emoções, ok? Tu ficas ali na tua zona de conforto, no quietinho, dentro do quentinho do lar, sentado em frente ao sofá, no sofá em frente à televisão, a ver televisão, muito tempo, aquelas coisas ali, da calma e tranquilidade, ok? E isso não é que seja mau, também é importante relaxar, mas tudo que é demais é moléstia, ok? Então, há uma necessidade de tu te mexeres um pouco mais, ok? Tu criares uma maior movimentação, saís de casa, conheces pessoas, fazes coisas novas, ires para o meio da natureza, mexeste, movimentaste, ok? É muito importante. Se tu não fizeres isto e não aproveitares principalmente este eclipse, que é poderoso para iniciar coisas, para fazer coisas novas, para te movimentares, ora, o universo vai-te obrigar a ter que fazer isso, então envia-te uma experiência que vai trazer aqui alguma sensação de emoção, principalmente de perda emocional, exatamente para tu teres que te mexer, para tu teres que sair do sofá e fazer alguma coisa. Pode ser uma coisa, por exemplo, relacionada com a tua casa, ok? Alguma coisa que acontece na tua casa que vai te obrigar a ter que sair de casa, ok? Imagina, sei lá, avaria qualquer coisa que tu vais ter que ir comprar, ok? Seja o que for, pode ser uma coisa muito simbólica, mas é o universo a dizer-te que não podes ficar tanto preso em casa, não podes ficar tanto presa à família, agarrada à família, novas pessoas na tua vida, viagens, coisas que te possam fazer movimentar. Principalmente tu entenderes que se te mexeres, depois podes ter mais vantagens na tua área profissional, porque ficas muito dentro de casa, perdes oportunidades para conhecer pessoas e para crescer, ok? Portanto, há uma necessidade aqui de tu te movimentares mais, ok? Por isso, fica atento a estas situações para poderes tirar partido desta energia e aproveita, em vez de te levares com o problema para teres de te mexer, mexe-te já por ti, ok? Cria aí uma situação qualquer de movimentação, que seja mais intensa, mais energética, para que tu possas ver resultados melhores futuramente, ok? Mesmo assim, vou tirar uma carta do oráculo da Astrocartomância para entendermos um pouco melhor como é que estará a tua energia, então agora no 30 de Abril, os meus caros amigos Aquário, para este eclipse solar. Olha, Balança! Balança é uma energia muito interessante porque dá-te a capacidade de tu poderes entrar em contacto com outras pessoas, ok? Criar ligações com outras pessoas. Balança muitas vezes tem a ver com relacionamentos, ok? E é interessante porque eu acho que esta carta já te saiu aqui há uns tempos atrás. Não sei muito bem quando é que foi, mas pronto, não foi assim há tanto tempo quanto isso. Portanto, isto pode significar que tu estás num estado de espírito que te permite entrar em contacto com alguém. Mesmo até se tu não tens ninguém num relacionamento com alguém,
criar o relacionamento com alguém, um relacionamento amoroso, mas também pode ser um relacionamento de parceria, alguma parceria que tu possas fazer, trabalho, hobbies ou assim, com alguém, ok? Por isso é interessante que tu aproveites esta energia para ter ali o apoio de uma pessoa, para seguir em frente com alguma coisa que tu queiras fazer, ok? No entanto, esta carta também me diz que tu podes aproveitar a ajuda da pessoa, mas não podes ficar dependente dela, ok? Se ficas à espera dela para fazer alguma coisa, a coisa não vai correr muito bem, ok? Tu vais perder oportunidades. E uma vez que estamos a falar em relação à situação da casa, em relação à situação da família, ok? Era importante que tu te mexesses, que tu te movimentasses, não só em relação a esta pessoa que faz para andar contigo ou parceria contigo, mas também em relação a outras pessoas, te abrires para o mundo, te abrires para outras situações que não sejam apenas a ligação com uma pessoa em especial, ok? Ou a tal parceria que tu tens em especial, ok? Mesmo assim, eu vou tirar também uma carta dos planetas, só para termos aqui um último conselho em relação a esta situação do eclipse solar no 30 de Abril, meus amigos Aquário. Olha, mês, estás a ver? É exatamente isso, tens que te mexer, ok? Não fiques agarrado nem à família, nem à casa, nem ao relacionamento. Aproveita sim a presença das pessoas, mas mexe-te, ok? Mexe-te, sai, vai para o mundo, faz coisas novas, movimenta-te. Esta lua é excelente porque é uma lua nova, é uma lua para iniciar coisas, para lançar sementes. Se calhar não vês os resultados já agora, mas é importante que o faças futuramente, ok? Agora, há aqui outra coisa que me estava a lembrar agora também, que é, se tu estás a iniciar um relacionamento, conheceste alguém, ou se conheces alguém agora aqui durante esta fase, era interessante que tu te movimentasses no sentido de criar aqui uma ligação com esta pessoa, ok? Imagina que tu já conheceste uma pessoa, mas ainda não, sei lá, ou ainda não te declaraste, ou estavas a pensar em morar junto, ainda não foste morar, ou em casar, ainda não fizeste isso, ok? Esta é uma excelente altura para tu fazeres isso, ok? Porque dá-te a energia suficiente para tu saís ali um bocadinho da zona de conforto e te movimentares mais, ok? Vai-te puxar por ti, vai puxar por tu atingir os teus objetivos e dá-te um bocadinho mais de energia, boost, para tu conseguires seguir em frente, ok? Por isso aproveita esta oportunidade, sai lá da tua zona de conforto, faz mais. Olha, até mesmo pode ser renovar a casa, ok? Fazer ali umas renovações, mudar de casa, também pode ser uma coisa interessante para ti, ok? O interessante é tu perceberes que se tu não te mexeres, as emoções vão pesar, ok? Vão ficar mais fortes. Se tu te mexeres, com certeza que consegues aproveitar muito bem a energia e trazer mais vantagens para ti futuramente, ok? Os meus caros amigos peixes, meus amigos peixinhos, estamos aqui a falar sobre o eclipse solar que vai acontecer nos céus no próximo dia 30 de Abril e que para vocês calha numa área muito fixe que tem a ver com a mente, o desenvolvimento das ideias e mesmo a capacidade de expressividade de comunicação. E vocês são pessoas que têm uma inteligência muito grande, ok? Vocês são pessoas intelectuais que conseguem ir buscar informações interessantes, importantes. Às vezes não têm muita noção disto, mas quando têm a oportunidade, mesmo até de investigar, de saber mais, de fazer cursos, de aprender coisas, vocês têm um potencial enorme, ok? Só que, como não têm muito esta noção do potencial, às vezes ficam ali na zona de conforto e pensam, eu não tenho grandes capacidades e pronto, então não desenvolvem a mente, não comunicam, não se expressam e acabam por perder oportunidades fantásticas, ok? Porque lembre-vos que a comunicação é a base da nossa vida, portanto, se vocês não comunicam, se vocês não se expressam, se vocês não deixam os vossos pensamentos fluir, vão estar a travar aqui um potencial enorme, ok? Então, este eclipse, ele pode-vos trazer aqui qualquer coisa que vos vai obrigar a ter que pôr este potencial de inteligência e de comunicação cá para fora, ok? Então, tanto pode ser uma coisa como, por exemplo, alguém que vos convida para ir fazer uma palestra de qualquer coisa e vocês, vou ter que sair da zona de conforto e tal, mas ok, mas é bom, vão, aproveitem que é maravilhoso, ok? Como também pode ser alguém, por exemplo, em pôr em causa os vossos créditos intelectuais, okay? Em desfazer um bocado as vossas ideias. E vocês vão ter que defender as vossas ideias. Então lá está, vão ter que mostrar ao mundo o vosso potencial de comunicação. Estão a ver? Então é interessante que vocês percebam estas experiências, estas influências, porque tudo tem a ver com a necessidade de trabalharem o vosso potencial intelectual, as vossas ideias, a vossa expressividade, ok? Por isso, se vocês não querem levar com alguma coisa que vos obriga a ter que fazer isso, podem vocês próprios começar a pensar o que é que podem fazer e lançar a sementinha nesta lua nova, ok? Então, por exemplo, pode ser, sei lá, vocês começarem a escrever um livro,
pode ser vocês criarem um blog, pode ser vocês, sei lá, um canal no YouTube, ok? Alguma coisa que vocês possam fazer para mostrar ao mundo os vossos potenciais intelectuais e de ideias e de comunicação, ok? Interessante que vocês lancem a sementinha, não precisa de fazer já tudo, mas estar ali naquela ideia de, ok, eu vou fazer isto porque isto vai fazer com que a minha comunicação, a minha expressividade, as minhas ideias cheguem mais ao mundo, ok? E desenvolver mais os vossos talentos intelectuais, ok? Vou tirar uma carta do oráculo da Astocartomância para entendermos aqui como é que estará a vossa energia, então agora nos próximos tempos e neste 30 de Abril. Os meus caros amigos peixes. Muito bem, gosto muito desta carta. Esta é uma carta que diz que vocês têm muita sabedoria, lá está a questão intelectual, ok? O saberem muito, o terem uma visão ampla, mesmo até às vezes uma certa positividade devido a esta visão mais ampla que têm. Portanto, uma carta excelente. Ainda para mais fala em expansão numa lua nova, que é numa lua em que nós devemos iniciar coisas. Ainda para mais eclipse, que o torna mais forte ainda. É uma carta maravilhosa que pede exatamente para vocês mostrarem ao mundo os vossos talentos. No entanto, chama-me a atenção apenas de uma coisa, que é cuidado quando vocês acham que sabem tudo, ok? Quando vocês estão lá de cima da burra a pensar, eu é que sei, eu é que falo e tal, ok? É preciso ter uma certa humildade, paciência. Nem toda a gente vai entender aquilo que vocês têm para dizer, nem toda a gente vai estar à altura daquilo que vocês querem transmitir e por isso é que é importante vocês simplificarem, ok? Transmitir informação sim, avançar sim, mas com uma certa simplicidade, humildade, entendendo que os outros também têm alguma voto na matéria. Às vezes podem não compreender tudo, mas dê-lhes o seu tempo, a tempo eles vão conseguir entender aquilo que vocês querem transmitir e vocês vão aproveitando na mesma experiência para irem dizendo ao mundo as vossas ideias. Por exemplo, se vocês forem escrever um livro, ou criar um blog, ou criar um canal no YouTube, alguma coisa para transmitir a vossa informação, pensem simples. Em vez de falar muito, em vez de dizer muita coisa e tudo, não. Pouquinho de cada vez, ok? Porque se vocês disserem muito, as pessoas não conseguem alcançar, ok? Não chegam lá. Então é importante que vocês vão devagarinho, grão a grão, enche a galinha ao papo. Portanto, tem que ser devagarinho para vocês lá chegarem, ok? Vou também tirar uma carta dos planetas aqui como um último conselho, para entendermos aqui melhor esta carta e darmos aqui um conselho final para vocês utilizarem melhor esta eclipse solar, os meus amigos peixes. Olha, agir com sensibilidade, estão a ver? É isso que eu estava a dizer. É preciso serem um bocado sensíveis em relação às pessoas à vossa volta. Sim, é para pôr o talento cá para fora, sim, é para exprimir ao mundo, sim, é para mostrar as vossas ideias. É excelente esta altura, mas tenham que ter paciência para com as pessoas que não vão conseguir compreender aquilo que vocês querem transmitir, ok? Às vezes não dá, pronto, não têm capacidade, não chegaram lá, como eu costumo dizer, é areia demais para a caminhoneta deles, ok? Por isso tenham paciência, saibam ser simples, sensíveis, sabem compreender, o tal da humildade é extremamente importante para que vocês possam ter mais sucesso até futuramente, ok? Fez sentido? Pronto, foi então esta a minha visão em relação a este eclipse solar no dia 30 de Abril. Espero que vocês tenham gostado. Cá nos encontramos então durante a semana para as lives que eu costumo fazer do SOS Astrologia para Todos, ou então também no próximo fim de semana para mais um Conselhos Astrais. Sábado cá estarei eu novamente. Até lá, desejo-vos uma excelente semana. Beijinhos e abraços. Fiquem bem.